Louvamos e exaltamos o nome do Senhor nosso Deus por mais este dia que Ele nos concede e por estes momentos que aqui estamos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, a todos que clicam no dedinho de joinha e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Ricardo Rodrigues e Nilda, são de Caaporã, na Paraíba, também a Gleice de Caaporã, Clenivaldo, Rejane, Adrian e Bruno são de Lauro de Freitas, na Bahia. Manuel Fernandes é de Brockton, em Massachusetts. Antônio Sabino da Silva é de São Paulo. Jacira Lage, do Rio de Janeiro. Marisete Bazani é de Curitiba, no Paraná. Francineide é de São Luís, no Maranhão. E ela está pedindo orações pelo sobrinho Luiz Henrique, para que seja liberto dos vícios de drogas. E também a Francineide pede pela mãe do Luiz Henrique, que é a Luísa Cristina. Estaremos orando por vocês. Que Deus abençoe a cada um. Estaremos orando neste momento. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado mais uma vez por este dia, pela vida, pelos cuidados. Te agradecemos por estes momentos. Vamos agora estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco, que tenham entendimento da Tua Palavra, que possamos colocar em prática em nossa vida, Pai. Abençoe os que passam por calamidades, necessidades, tribulações, angústias, dor, sofrimento, aflição. Tu conheces cada um. Abençoe o Clenivaldo e a família dele. Também, especialmente o Luiz Henrique, para que seja liberto dos vícios das drogas. E abençoe também a mãe do Luiz Henrique, que é a Luísa Cristina, e todos os demais que nos pedem orações. Nós te pedimos estas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o nosso estudo falando sobre aprendermos a orar com os salmos. Ontem nós estivemos falando aqui do Salmo 13, onde nós vemos o salmista Davi, ele passando do desespero para a esperança. Isso também é para nós hoje. Vivemos situações difíceis, vivemos momentos de tensão, provações, tribulações, dor, sofrimento. E às vezes nós também nos desesperamos e às vezes até pensamos que Deus, Ele se esqueceu de nós, mas como nós vimos no Salmo de ontem, Deus ele não se esqueceu e não esquece de nenhum de nós. E depois então que o salmista Davi faz aí os seus lamentos e faz aí as suas reclamações, ele passa então a louvar e expressar a sua confiança em Deus. E é isso, irmãos. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Infelizmente, a maioria de nós cristãos vivemos uma vida cristã, como diz um certo ditado, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas não é assim, irmãos. Nós que somos cristãos, nós temos um Deus em quem nós deveremos confiar e a quem nós iremos prestar contas muito em breve no dia do juízo. Então nós não podemos levar a vida de qualquer maneira, como se tudo estivesse normal, porque todo mundo está vivendo assim, mas nós não podemos comparar com as pessoas que não são cristãs. O mundo, irmãos, está numa situação caótica. Os seres humanos, eles estão crendo na mentira, nos enganos, e como se tudo isso fosse verdade. E nós sabemos, irmãos, que Deus ele tem um plano para cada ser humano, e se nós escolhemos seguir a Jesus Cristo, nós temos que estar prontos para passar por lutas e sofrimentos, mas sem nós perdermos a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Podemos reclamar algumas vezes? Sim, podemos. Podemos nos queixar com Deus? Podemos. O que nós não podemos é afrontar a Deus. Isso nós não podemos fazer. Mas nos queixar, nos lamentar e depois louvar e agradecer a Deus. Porque em cada provação, em cada situação que nós passamos e vivemos, Deus, ele quer nos trazer algo de bom. É uma lição que nós teremos que aprender. E então, o salmista, ele vai do desespero à esperança e agora ele começa a pedir para que
Deus o restaure. Nós temos aqui o Salmo 60. Esse salmo, ele é um salmo também de Davi. E aqui no capítulo 60, versos 1 a 5, o salmista diz: Tu nos rejeitaste, ó Deus, e quebraste nossas defesas. Sobre nós derramaste tua ira, agora restaura-nos. Sacudiste nossa terra e nela abriste fendas. Repara as brechas, pois a terra estremece. Foste muito severo conosco, teu povo, e nos fizeste beber vinho que nos deixou atordoados. Contudo, levantaste uma bandeira para os que te temem, um ponto de abrigo em meio ao ataque. Agora, livra teu povo amado, responde-nos e salva-nos por teu poder. Salmo 60, de 1 a 5. O salmista, ele expressa aqui que, por situações difíceis que atravessou, Deus quebrou as defesas e derramou sobre eles a ira. E então ele pede: restaura-nos. O salmista, ele cita aqui, no Salmo 60, que foram abertas brechas, porque a terra estremece. É possível que aqui o salmista Davi estava falando a respeito de terremotos, porque os terremotos, como nós sabemos, eles sempre existiram e nunca talvez existiram com tanta intensidade como hoje, mas os terremotos sempre existiram. Então, ele diz aqui: sacudiste nossa terra e nela abriste fendas. Quer dizer, quando há o terremoto, né, o tremor de terra, e nós vimos agora recentemente no Japão, as fendas sendo abertas, né, aquelas crateras imensas nas estradas e carros caindo lá dentro, pessoas perdendo a vida, e isso é consequência do terremoto, dos abalos sísmicos, né, que são chamados. E então Davi pede: repara as brechas, pois a terra estremece. E ele disse que Deus tinha sido muito severo para com eles, o seu povo, e então nos fizestes beber vinho que nos deixou atordoados. E aí ele pede: agora livra teu povo amado, responde-nos e salva-nos pelo teu poder. Aqui mais uma vez, irmãos, nós queremos reforçar o que nós temos dito. Nenhum de nós, por melhores cristãos que nós somos, por mais fiéis que nós somos a Deus, procuramos fazer as coisas de acordo com a vontade dele, ninguém está livre de ser sacudido por um momento difícil na sua vida, por uma situação inesperada que aconteceu. Quantas das vezes a pessoa está fazendo os seus afazeres corriqueiros do dia a dia e de repente recebe uma notícia trágica de alguém da família que aconteceu algo inesperado. Isso abala conosco, irmãos, isso nos sacode, mas não quer dizer que é a ira de Deus que foi com que aquela pessoa passasse por essa tragédia. Não. Muitas das vezes, consequências trágicas acontecem conosco devido a erros que nós cometemos em nossa vida, são consequências. Então nós precisamos aprender que Deus, ele não é um Deus vingativo. Deus não é um Deus irado contra aqueles que desobedecem a ele. Primeiro, porque, como nós já dissemos aqui essa semana, Jesus, ele veio aqui neste mundo e ele se encarnou, se tornou um de nós, de carne e osso. Ele viveu entre nós e ele sabe exatamente todas as lutas e problemas que nós enfrentamos em nossa vida. Ele sabe, ele viveu isso na carne. Então, quando nós cometemos algum deslize em nossa vida, algum erro, Jesus, ele está ali ao lado do Pai para interceder por nós, porque ele sabe que nós somos fracos, nós somos pecadores. Agora, não é porque nós somos fracos, nós somos pecadores, que nós vamos continuar fazendo a mesma coisa errada sempre. Aí não. Nós precisamos reconhecer que erramos, que pecamos, que falhamos e pedir perdão a Deus, nos arrepender e continuar a caminhada com Cristo. Erros todos nós cometemos. Agora, aqueles erros, aqueles pecados corriqueiros, aquelas falhas que nós sabemos que é pecado e que nós vamos fazer, nós temos que pedir a Deus que nos dê força para vencermos este pecado que nós temos em nossa vida.
Porque se nós não confessarmos todos os pecados a Jesus, nós não herdaremos a vida eterna. Porque nós precisamos, apesar de ser pecadores, ter os nossos pecados perdoados. E todos nós continuaremos sendo pecadores até quando Jesus voltar. Somente quando Jesus voltar é que nós seremos transformados. E aí nós teremos um corpo incorruptível. E aí nós não cometeremos mais pecados, porque estaremos livres do pecado. Então essa tendência pecaminosa em nós, ela vai existir até quando Jesus voltar. Sabemos que este mundo é um mundo em que as pessoas estão enfermas, em que as pessoas estão sofrendo, e este mundo ele pode ser considerado a um grande hospital. Todos estão enfermos pelo pecado. Mas Jesus ele veio para curar os enfermos. Jesus ele veio para proclamar libertação aos cativos de Satanás. Jesus ele veio para cumprir o que estava escrito lá no profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. É Deus, irmãos, é Jesus que tem o poder para nos dar a vitória sobre esses problemas que nós enfrentamos em nossa vida. Aqui no Salmo 60, está nos assegurando que Deus ele está no controle e que Deus oferece força, oferece soluções em nossas dificuldades. Mesmo em meio à tribulação, como está aqui no Salmo 60, verso 2, que a terra foi abalada, aqui o salmista está demonstrando esperança de que Deus o iria libertar. E é essa esperança que nós precisamos ter. É por isso que nós precisamos clamar: Senhor, restaura-nos. Alguns hinos bonitos, que falam sobre restauração, em ser um vaso novo, em ser transformado, em ser usado por Deus. E isso, irmãos, às vezes dói. Por quê? Porque nós gostamos de fazer o que é errado. A nossa tendência é essa, é gostar daquilo que não é bom. Mas precisamos pedir a Deus que nos restaure, que nos dê novamente a alegria da salvação em nossa vida, mesmo vivendo num mundo de pecado. E que Deus ele tenha compaixão e misericórdia de cada um de nós, ajudando-nos a buscá-lo em nossa vida a cada dia. E assim como nós lemos aqui no Salmos 60 e no verso 5, agora livra teu povo amado, responde-nos e salva-nos pelo teu poder. Irmãos, a salvação é uma questão diária. Salva-nos pelo teu poder, Pai. Precisamos orar cada dia. Nós aceitamos a Jesus? Sim. Fomos salvos quando aceitamos a Jesus. Mas cada dia nós necessitamos pedir ao Senhor que nos salve, que nós possamos estar entre aqueles que irão receber a coroa da vida quando Jesus voltar. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que sejamos agradecidos por termos a palavra de Deus como nosso guia, como nossa orientação, para nós permanecermos firmes, perseverarmos para podermos estar com Jesus nos céus. E não nos esqueçamos, desde o nascer do sol até o entardecer, louve o nome do Senhor. Salmo 113, verso 3. Que Deus nos abençoe.